Salve, salve, vestibulando! E aí, tudo certo? Tudo bem? Vamos lá para a resolução de uma questão da prova de linguagens do Enem? Questãozinha de agora deu o que falar, hein? Discordância de gabarito ali dos principais cursinhos e sites que divulgam resultado, uma questão polêmica. Mas a gente vai acabar com a polêmica e vai direto e reto na resposta. Vem comigo! Bom, a gente começa aqui com o textinho de apoio, que é um poema que vai servir ali como ponto de partida para a questão. Entretanto, vamos ver de antemão o que a prova está esperando, o que a questão espera da gente, para que a nossa leitura já seja mais ou menos orientada e direcionada. Na construção do soneto, e aí por que soneto? Para quem não lembra ou para quem nunca viu, a gente está falando de uma estrutura de poema que se configura a partir de 4, 4, 3, 3. Uma construção com 4 versos ou quartetos, 4, 4, 3, 3. Quando a gente tem essa distribuição, é um soneto. As cores representam um recurso poético que configura uma imagem com a qual o eu lírico faz o quê? Alguns elementos para a gente destacar aqui. Vamos por parte, né? A gente vai ter um olhar especial para as cores e ver como que elas trabalham dentro do poema. O enunciado já avisou que elas vão representar um recurso poético. Recurso poético pode ser qualquer tipo de estratégia que a poesia usa para criar algum efeito, né? Para criar alguma simbologia, algum tipo de mensagem transmitida. A gente tem, por exemplo, o conjunto das figuras de linguagem que poderiam aparecer aqui. São recursos poéticos que um poema poderia abordar dentro da sua construção. Por fim, eu lírico. Mais uma vez, vamos retomar? Eu lírico é o eu que fala dentro do texto. A gente não vai confundir com o autor, pode até ser, em determinados textos, a mesma pessoa, mas pode ser também um ser diferente. O eu que fala dentro do texto não obrigatoriamente é o mesmo eu que escreveu aquele determinado texto. No caso aqui, um poema. Recapitulando, no soneto, as cores representam um recurso, uma estratégia que configura uma imagem com a qual o eu lírico vai fazer o quê com essa imagem construída a partir do recurso poético? É isso que a gente vai procurar no soneto. O eu lírico vai fazer o quê com essa imagem que foi construída a partir de um recurso poético? O pavão vermelho. Já tem aqui a primeira ideia da cor, né? Já que o enunciado fala de cor. Ora, a alegria, este pavão vermelho está morando em meu quintal agora. Vem pousar como um sol em meu joelho, quando é estridente em meu quintal a aurora. Clarim de lacre, este pavão vermelho sobrepuja os pavões que estão lá fora. É uma festa de púrpura e o assemelho a uma chama do lábaro da aurora. No segundo quarteto, a gente tem um vocabulário que talvez possa atrapalhar um pouquinho. É importante a gente entender o vocabulário para não cair em nenhuma armadilha lá na frente. Clarim é um instrumento, tá? Um instrumento de sopro. A expressão clarim de lacre, confesso para você que eu não vi em nenhum lugar, não consegui encontrar o que justificaria essa expressão clarim de lacre. Deve ser algo assemelhado, como a gente está pensando num pavão, o clarim pelo corpo, que seria o pescoço, né, do instrumento, se assemelhar de alguma forma ao pescoço do pavão e aí criar essa relação, né, vamos imaginar que seja nesse sentido mais ou menos. Esse pavão vermelho, então, mais uma vez, né, sobrepuja. Sobrepujar se coloca superior, é acima, né, é algo melhor, mais forte, mais bonito, alguma coisa que está acima necessariamente. Coloca os outros abaixo de si. Então esse pavão vermelho sobrepuja os pavões que estão lá fora. É uma festa de púrpura, olha outra cor aqui, né? E eu assemelho este pavão a uma chama do lábaro da aurora. Lábaro, uma bandeira. Então ele está falando que eu assemelho esse pavão que é vermelho a uma bandeira do nascer do dia, né? O nascer do sol. Mais ou menos essa imagem
que ele está transparecendo para a gente. É o próprio Doge a se mirar no espelho, e a cor vermelha chega a ser sonora, neste pavão pomposo e de chavelho. Bom, Doge chama atenção, né? Doge aqui faz referência a uma liderança, a um presidente, um prefeito, alguém que está à frente, uma liderança. Chavelho também vale a pena. Chavelho é sinônimo de chifre, mas aí você pode pensar, pavão não tem chifre. Talvez aqui ele esteja usando como uma metáfora, uma simbologia daquelas partezinhas que ficam na cabeça do pavão, que ele aqui considera como um chifre, né? Como um chavelho. Pavões lilazes possuí outrora, num outro momento. Depois que amei este pavão vermelho, os meus pavões foram-se embora. Vamos sintetizar a ideia transmitida aqui? Esse pavão vermelho é uma alegria que agora se encontra em meu quintal, em meu joelho. Então a gente pode entender aqui uma ideia de posse, né, de proximidade, alegria ter esse pavão vermelho perto de mim, na minha casa, no meu cotidiano. Aí entra o processo descritivo dele, clarim de lacre, esse pavão vermelho é superior aos pavões que estão lá fora, é uma festa, né, de púrpura, e eu assemelho esse pavão à bandeira do sol nascendo. É o próprio líder que se olha no espelho, né? É a cor vermelha que chega a ser sonora. Aqui a gente tem um recurso que vai ser interessante para uma das alternativas. É a cor vermelha que chega a ser sonora, uma cor, ou seja, um elemento de aspecto visual, chega a ser sonora, aspecto sonoro auditivo. Eu estou misturando as minhas impressões sensoriais. A gente chama isso de sinestesia. É uma figura de linguagem? É um recurso poético? Sim. Vamos falar sobre isso já já. Esses pavões lilazes que eu tive num outro momento foram-se embora depois que eu amei este pavão vermelho. Essa é a síntese do poema, tá? Bom, foi pintada então uma imagem com as cores representam coisas ali dentro. Vamos tentar entender então o que esse eu lírico está fazendo a partir do recurso poético que ele utilizou. Posso falar então que esse eu lírico revela a intenção de isolar-se em seu espaço? Tem alguma coisa aqui que permite a gente inferir que ele quer ficar isolado no seu espaço? Não é porque ele fala do quintal e do pavão ali próximo a ele que a gente entende no poema que ele quer ficar isolado. Não é possível chegar a essa conclusão. Simboliza a beleza e o esplendor da natureza. Olha, aqui tem um ponto para a gente levar em consideração, tá? Esplendor da natureza, porque ele está falando de um pavão? Tá, legal. Entretanto, a gente precisa entender que toda a construção está em caráter metafórico. Então, quando eu falo, por exemplo, aqui, esse pavão vermelho sobrepuja os pavões que estão lá fora, numa perspectiva subjetiva, pessoal, totalmente lírica, né? É uma festa de púrpura e assemelha a uma chama do lábaro da aurora. Ele não é, ele se assemelha, eu estou comparando. Então não é que eu estou exaltando a natureza, eu não estou exaltando todos os pavões, só o meu, só o vermelho. É de um elemento que nos faz entender, pelo contexto todo, de alguém que veste vermelho e que agora está na vida deste eu lírico, e outras pessoas que vestem cores diferentes já se foram. Dá para pensar numa conquista amorosa? Dá. Se o lírico está feliz porque agora a dama de vermelho, podemos entender assim, faz parte da vida dele. E todas as outras que ele amou de cores diferentes se foram da vida. Afinal, pensando na nossa sociedade, não dá para a gente pensar que ele teria, então, metaforicamente falando, todos esses pavões à sua disposição. O amor estaria direcionado para um único. Passa a fazer mais sentido a partir dessa perspectiva metafórica. Então aqui não simboliza a beleza e o esplendor da natureza, experimenta a fusão de percepções sensoriais. Olha a sinestesia aqui. Tem sinestesia? Tem. Tá aqui.
Aqui é o ponto-chave que eu havia dito lá no começo dos debates, né, envolvendo algumas resoluções e alguns gabaritos. Muitos consideraram que ali seria a resposta certa, afinal, a cor vermelha chega a ser sonora. Tem a sinestesia? Tem. Por que eu não posso marcar o item C? Vamos analisar rapidinho aqui, ó. As cores constituem um recurso poético que experimenta a fusão de percepções sensoriais. 3 cores aparecem ali. Quantas criam a experimentação sensorial, a sinestesia? 1. Não posso falar que as cores representam a sinestesia nessa experimentação. Não, uma delas. Eu não posso afirmar que todas elas fazem isso daqui. Seria um equívoco. Apenas a cor vermelha faz esse processo. Então aqui a gente vai desconsiderar a alternativa C. Metaforiza a conquista de sua plena realização. Então tem uma metáfora. Essas cores são metáforas, representam outros elementos que mostram ali a conquista que ele teve, que deixou ele plenamente satisfeito. As cores que aparecem, então, uma festa de púrpura, feliz, satisfeito. O pavão vermelho, a sua conquista. Os lilazes, que se foram, porque o vermelho tomou conta, ele conquistou esse pavão vermelho e todos os outros se foram. Ele está pleno e feliz com isso. Então a gente pode identificar uma metáfora dessas cores e aí faz mais sentido a gente identificar talvez uma figura amada, uma mulher amada, que corresponda então a essa cor vermelha e as outras a, por exemplo, a cor lilás. Então aqui faz mais sentido a gente identificar que as cores, num geral, representam algo, né? Metaforizam essa conquista dele que o torna pleno e satisfeito. Então faz muito sentido essa daqui. Expressa uma visão de mundo mística e espiritualizada. Em que aspecto o vermelho, o lilás e o púrpura mostram pra gente algo que é espiritualizado, místico? Não tem no texto. Então a gente pode eliminar. Essa daqui, então, a alternativa D, ficou bem pontuada, até porque a gente tem que entender que o poema não é necessariamente um texto denotativo, né, objetivo. Ele metaforiza, ele trabalha com subjetividade, ele diz algo dizendo muito mais além do que foi apresentado. Tudo bem? Espero que as possíveis dúvidas que os gabaritos e as resoluções tenham provocado sejam sanadas agora aqui com a gente. Tudo certo? Até mais!